Olá, seja bem-vindo ao canal do Oswaldo Ribeiro Filho. Esse vídeo de hoje vai ser um pouco polêmico, um pouco sério, e por isso, antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um joinha nesse vídeo, pois quanto mais joinha tiver nesse vídeo, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Como vocês devem ter visto no título desse vídeo, eu vou falar sobre como a imprensa criou esse surto do coronavírus no Brasil. E não estou aqui para criticar se a quarentena é boa ou ruim. Eu estou aqui para mostrar o que a imprensa fez para desinformar a população e para deixar depois a população em pânico. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês a desinformação da imprensa. Então eu peguei um período de janeiro até final do mês de fevereiro. Tem várias matérias aqui, muitas delas são um pouco interessantes. A primeira matéria que eu vou pegar aqui, que foi escrito no dia 29/1 pela BBC Brasil, e está numa página da Globo que ninguém assiste, ninguém lê, que é a Ciências e Saúde, ou seja, uma página não muito visitada pelo site da Globo, né, do G1, que é Coronavírus. Brasil ainda avalia o que fazer com os brasileiros em quarentena enquanto os países começam a evacuação. Ainda. Isso é o título que foi numa quarta-feira, né, que a Globo lançou. E aí você fala assim, tá, Oswaldo, mas essa matéria não está falando nada de errado e tudo mais. Como é que você está me provando que a imprensa me desinformou no mês de janeiro? Bom, vamos um pouquinho para baixo. Na matéria, ela fala, o surto já chegou ao Brasil, né? Aí fala que o Ministério da Saúde afirma, né, no dia 28, terça-feira, que investiga os 3 primeiros casos suspeitos de coronavírus, desenvolve um estudante, né, de Minas Gerais, que apresentou sintomas compatíveis provocados pelo novo vírus. Só que, até então, isso até... O que a imprensa faz? Ela lança os factuais e aí ela começa a te desinformar. Porque aí começa depois a falar assim, outros 2 casos suspeitos em Porto Alegre, que se enquadra com os critérios epidemiológicos e papapá. Aí vem duas linhas aqui que simplesmente acaba todo o argumento que o Ministério da Saúde estava tentando fazer para a população brasileira. Segundo o Ministério, desde o início do surto, há mais de 7.000 rumores no Brasil. A gente está falando no dia 29 de janeiro. Por que falou rumores e não falou casos suspeitos? Porque a imprensa ela tem um interesse muito simples nesse período do mês, do ano. Muito simples. Que é o carnaval. A gente que é brasileiro sabe que o Brasil só funciona depois do carnaval, né? Isso aqui é em janeiro. Em carnaval, a gente não pode ter um surto antes do carnaval. Não pode falar que tem 7.000 suspeitos. Tem que falar, não, tem 7.000 rumores. Rumores. Olha o linguajar que a Globo usou para te enganar, você, nesse período do mês. Se é rumores, por que eles não colocaram suspeitos? Porque é simples, eles querem entender que as pessoas vão popular o carnaval, né? E não tem nenhum interesse que a população esteja tipo assim, um afastamento social nesse período,
fazendo que as pessoas pudessem tomar mais cuidados, tomar medidas melhores contra esse vírus. Inclusive tem matérias nesse período que o governo já estava lançando um projeto de lei para fechar os aeroportos. Né? A gente sabe que no início do ano o presidente não precisou provar nada na direita, né? Porque os políticos não estavam interessados. Eles queriam pular carnaval também, né, gente? Vamos lá, né? Aí veio uma segunda matéria da BBC Brasil. O título da matéria: Coronavírus. Brasil corre risco de ser atingido por surto originado na China? Isso aqui foi feito no dia 24 de janeiro. Alguns dias antes da matéria da Globo. E você vê que a gente, antes falava o surto era originado na China. A doença, o coronavírus, era chinês. Mas a matéria, ela várias partes da matéria fala sobre a doença, sobre os casos da doença, fala que a transmissão foi detectada, né, entre pessoas em pessoas. A matéria ela fala que o governo não fará triagem, ou seja, querendo desmerecer o trabalho que o governo estava tentando fazer naquele período, e fala que o vírus era similar do H1N1, do SARS, do MERS. E aí tem uma parte que me chama muita atenção. Risco baixo de haver surto no Brasil. O infectologista Benedito Antônio Lopes da Fonseca, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, avalia que não há motivo para a população brasileira ter receios no momento sobre o surto de 2019, né, no nCoV ao Brasil. Ele ainda afirma: o SARS, né, com o SARS, houve uma grande epidemia na China, pequeno surto em outros países, mas acabou ali. Uma grande vantagem da globalização é que medidas de contenção da epidemia são colocadas em práticas muito mais rápido do que no passado. O que essa matéria está querendo dizer? É só uma gripinha. Desmereceu completamente a doença. Não, é só uma gripinha, não tem problema não. Não vai chegar aqui no Brasil. Vamos pular carnaval, gente. Não vai chegar no Brasil. Aí, né, vamos pular essa matéria aqui, enfim. Aí, tem uma matéria da Agência Brasil. Aí muita gente fala assim: ah, Oswaldo, você pegou a matéria do jornal do governo federal, matéria falsa. Só que vocês esqueceram do detalhe: quem criou a Agência Brasil? Você acha que tem muitos repórteres que trabalham na Agência Brasil que são, entendeu, vinculados aos governos anteriores. Mas eu não estou aqui para defender governo nenhum, tá? Estou aqui para mostrar o que aconteceu pré-carnaval. Antes de falar sobre essa matéria aqui, eu vou falar primeiro sobre essa primeira matéria, que é de 1º de fevereiro. Rio prepara plano de contingência do coronavírus para o carnaval. O município do Rio de Janeiro está preparando um plano de contingência para evitar a propagação do coronavírus durante o carnaval, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, Beatriz Busch. O planejamento está sendo feito conjunto ao governo do estado e deve ser concluído nos próximos dias. Hoje não temos nenhum caso sequer suspeito na cidade. Estamos atentos para os possíveis casos suspeitos. Epa! A Globo não falou, alguns dias atrás, que, segundo o Ministério, desde o início do surto, houve mais de 7.000 rumores no Brasil? 7.000 rumores. Será porque agora você está entendendo por que eles colocaram rumores? Para
desprezar a doença para que você podia pular carnaval. Mas tá bom. São 7.000 rumores. Vamos lá. Aí começa as primeiras entendimentos do sintoma. Aí eles falam, como a transmissão ocorre? Toque ou aperto de mão. Tosse ou espirro. Saliva, secreção e objetos contaminados. Sintomas, febre, tosse e problema respiratório. Aí eles começam a falar assim, evita contato com pessoas doentes, cobre o nariz e respirar, evita multidão e aglomeração, lava bem as mãos. Isso aqui que foi a orientação, né, que foi passada pela Agência Brasil, fonte da Organização Mundial da Saúde. Mas até então, né, era só um plano. Aí vem o sanitarista que tranquiliza os foliões sobre risco de coronavírus no carnaval. O médico sanitarista Alexandre Tieper, da Secretaria de Estado de Saúde, e eu vou falar os nomes bem claros, porque eles são responsáveis. Se o surto está do jeito que está, eles que são responsáveis, né? Tranquilizou hoje os foliões que pretendem brincar no carnaval no mais de 500 blocos que desfilarão pela capital fluminense este ano. Em relação ao risco da contaminação pelo coronavírus, o médico falou, o coronavírus hoje não é um risco em termos de transmissões para as pessoas, uma vez que não tem nenhuma evidência que ele esteja no Brasil. Só que no dia 28 de janeiro, a Globo falou que tinha 7.000 rumores no Brasil. Rumores. Não é casos suspeitos não, eram rumores. Aí o Alexandre, ele começa a falar que as medidas, as medidas preventivas que vêm sendo sugeridas à população pelos órgãos dos governos federais, estaduais e municipais da saúde servem para diversas outras doenças de transmissão respiratória, inclusive sarampo. Uma das recomendações é que quando as pessoas forem respirar, pronto, aquilo que eu falei anteriormente. Eles começaram a falar assim, não, você não pode ficar perto de muita gente. Mas como é que você quer que as pessoas vão pular carnaval se vocês estão falando que a transmissão pode ser corrida em aglomeração? Né? Aí fala, no Brasil no momento só tem 16 casos suspeitos de coronavírus. Opa, outro erro. Ou erro ou falta de informação. Né? E assim, o Tieper afirmou que no estado do Rio de Janeiro não há nenhum caso suspeito em investigação. Você entendeu porque eu comecei a primeira matéria da Globo? A Globo ela falou que tinha 7.000 rumores. Ela não falou suspeito, porque se tivesse falado suspeito a situação ia ser um pouco diferente. Mas falaram rumores, porque tinham sintomas parecidos com coronavírus no Brasil. Muito bem. Então o sanitarista falou, pode pular carnaval, não tem problema. Aí, um dia antes do carnaval, na página Ciência e Saúde, novamente eu falo, essa página é uma das páginas que é menos visitada no site da Globo. Menos visitada, tá? Ela fala o seguinte, ela, né, junto com a BBC, fizeram uma entrevista a um brasileiro que não quis voltar para o Brasil, quis ficar na China. E ele falou assim, temos mais assassinato no Brasil por mês do que morte por coronavírus no mundo. Diz o brasileiro que decidiu ficar na China. Qual é o motivo de você criar um título desse? É falar, vai lá meu filho, pula carnaval, morre mais gente por vagabundo do que por um vírus chinês. Era isso que eles estão falando. Eles simplesmente deixaram bem claro para a população. E brasileiro que estava na China lá, não, eu não quis ir embora da China, de Wuhan, não. Eu moro em Wuhan. O professor de judô, Rodrigo Duarte, que vive desde 2016 em Wuhan, no epicentro do sul do coronavírus. Mas apesar disso, preferiu não fazer parte da operação de resgate brasileiros que estava na cidade.
Engraçado, né? Ele quis ficar na China, né? Sendo que a China está numa situação muito complicada. E aí, a matéria fala sobre a doença, blá blá blá, e começa a entrar numa discussão muito interessante. Só que tem um ponto que eu quis botar nessa matéria. Quando você lê um jornal, quando você lê uma matéria, tem umas coisas que eles colocam em destaque sobre o que a pessoa está falando. Por que eles querem fazer destaque? Porque existe uma concordância do editorial. Quando o editorial pega uma parte em destaque, significa que o editorial está querendo criar uma narrativa para que o leitor possa simplesmente ser enganado ou simplesmente o leitor concordar com argumentos que o entrevistado está, enfim, falando. E uma das coisas que o Rodrigo falou, e esse destacar bem grande, é: coisas piores já aconteceram. Ou seja, eles estão entre o mês de janeiro até fevereiro, antes do carnaval, eles estão desprezando o tempo todo o coronavírus. Sabendo que o governo federal tentou passar um projeto de lei que fecharia as fronteiras de rodovias e aeroportuárias vindo de fora do Brasil, controlando as pessoas que estão a entrada e saída e deixando as pessoas com a suspeita ou com a doença de quarentena de 18 dias. Mas isso, para a imprensa, é irrelevante. Eu só vi uma matéria disso, que foi da Folha de São Paulo, a qual ela desprezou completamente a matéria. Ou falando que, enfim, desprezou. Mas isso que foi uma coisa destacada. Coisas piores acontecem. Coisas piores aconteceram. Né? Coisas piores já aconteceram. Isso aqui que é o foco que o jornalista brasileiro queria transmitir para você, leitor, que queria pular o carnaval. Falando, não, tem coisas piores que aconteceram no Brasil. Por que eu vou parar de pular carnaval? Por que eu vou ficar na minha casa? Se tem coisas piores que aconteceram no mundo. Aí, assim, no mesmo mês de fevereiro, mas dias antes, tá? Essa matéria aqui foi no dia 16/2. A outra foi no dia 18/2, ou seja, pré-carnaval. Xi Jinping, líder da China, sabia da gravidade do coronavírus desde janeiro, mas não fez alerta. Isso aqui foi no 16/2, antes do carnaval. A matéria fala que o governo chinês sabia da letalidade dessa doença, sabia que estava sendo espalhado muito rápido, né? E, tipo assim, em discurso, no dia 3 de fevereiro, tomado em público recente, que diz que no dia 7 de janeiro ele já havia dado ordens sobre como lidar com a epidemia, mas os perigos que ela representaria só foram tornados público mais tarde. Ou seja, esse líder comunista escondeu do mundo todo sobre a gravidade da doença do coronavírus em Wuhan e na China. Mas o Brasil, vamos pular carnaval. Aí, pós-carnaval, eu tenho duas matérias que eu vou comentar ligeiramente. Mas uma delas vai ser uma crítica, a outra vai ser ligeiro mesmo. O coordenador do Comitê de Contingenciamento da VIUIP alegou que não faz sentido de testar todo mundo para o coronavírus. Aí, de acordo com a Folha de São Paulo, né, isso assim foi período que a gente estava assim, saindo do carnaval ainda. Estava indo um pouco de carnaval, mas estava saindo do carnaval, né?
Segundo ele, são importantes apenas 2 momentos para confirmar a chegada do vírus ao Brasil. Para checar se está sendo contaminação entre as pessoas que não viajaram para o exterior. Né? A testagem é importante em termos epidemiológicos, mas individualmente não. Não muda nada a assistência do paciente. Não há medicamentos que curem a doença respiratória causada pelo vírus, apesar dos remédios para os sintomas como febre, coriza e tosse. Eita! Aí começa a imprensa a alertar as pessoas. Quantos leitos de isolamento o Estado de São Paulo terá para casos de coronavírus? O número de leitos do Estado não passa de 10 mil, a qual 7 mil são de UTI. Alguns hospitais estaduais estão sendo elencados para fazer atendimentos terciários. Aí começam os primeiros alertas que a imprensa já começa a levar a coisa a sério. Porque é o seguinte, no dia 26, de fevereiro, já estão falando a chegada do coronavírus em São Paulo. O carnaval começou no dia 21. A gente estava no alto período do carnaval. E chega um infectologista e fala, não faz sentido de testar todo mundo. Não se alerta. Está todo mundo bem. A narrativa da imprensa não era de alertar, deixar todo mundo em pânico. Era, bora ganhar dinheiro com o carnaval, que esse aqui entendeu, é segundo plano. E aí vem minha crítica pesada com o nosso ministro, que ele sim está fazendo um trabalho muito bom, mas esse aqui é minha crítica com ele. Porque ele, no dia 28 de fevereiro, a gente tinha acabado de sair do carnaval, ele afirma, se repetir o cenário da China, o coronavírus é administrável no Brasil. E o Brasil está com números até menores que da China, e a gente está de quarentena, né? A chegada do novo coronavírus tem de ser administrada pela rede de saúde, caso no Brasil se repita o cenário registrado na China, em que houve aumento segundo a estabilização dos casos, afirma o ministro. Se comportar dessa maneira, vamos supor 50 mil casos em uma cidade como São Paulo, do tamanho de Wuhan, é perfeitamente administrável. A Coreia do Sul, que está do lado tem 1.000 casos. E se ficamos num cenário como esse, vamos ter o ponto de concentração de casos, mas no meu ver, é perfeitamente atendíveis e controláveis. Você está vendo que depois que acabou o carnaval, o coronavírus chegou, né? Antes, não, vamos pular carnaval, não tem problema. A imprensa criou uma narrativa de desinformar você. E essa narrativa foi até acabar o carnaval. Acabou o carnaval, o coronavírus chegou no Brasil. Mas, se eu ver a minha primeira matéria que eu mostrei para você, segundo o Ministério, desde o início, mais de 7 mil rumores no Brasil de paciente que teria o vírus em forma pasta. Rumores. Agora, será que o ministro falou rumores ou falou suspeitos? Casos suspeitos. Provavelmente eu acredito que ele deve falar casos suspeitos, porque a Globo ela tem uma mania de distorcer um pouco as informações. Enquanto no Rio de Janeiro, o médico Alexandre Tiepe, da Secretaria Estadual de Saúde, falou abertamente que o coronavírus não é um risco em termos de transmissão para as pessoas, uma vez que não há nenhuma evidência de que ele esteja no Brasil. Para o carnaval, não chegou no Brasil. Antes do carnaval, tem... como chamam?
antes do carnaval, coisas piores já aconteceram no Brasil. Durante o carnaval, né, não faz sentido testar todo mundo para o coronavírus. Depois do carnaval, a chegada do novo coronavírus. A imprensa te desinformou. Ela criou uma narrativa para que você fosse para o carnaval. E eu vou cortar esse vídeo agora, porque já está muito longo. Mas se você está interessado na segunda parte desse vídeo, se inscreva no canal, dá uma joinha, pois a segunda parte vou mostrar como a imprensa deixou você em pânico. E como o pânico está matando muita gente, não só pelo vírus, mas pela fome. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até mais.